Boa noite. Boa noite. Saí, voltei, saí, voltei. Eu vi, eu falei, tô entendendo mais nada. Na hora que eu ia entrar, o negócio cai de novo. Eu falei, mas o que que tá acontecendo aqui? Não, mas eu que apertei no negócio, no botão errado ali. Fui ver, eu fui apertar. Olha o que eu fui fazer. Fui apertar no númerozinho para ver quem para testar o tempo de live, ele ver quem tava online, apertei no X. Encerrei a live. Ai, ai, boa noite, então, pessoal. Boa noite, Hoje, o sejam quê? bem-vindos. Dia 31/5, a gente vai falar sobre a diferença, né, entre fraqueza e ausência de recursos internos. Vou até colocar aqui no comentário. Tema bastante interessante. Esse tema ele está bastante focado no trabalho que Matheus e eu estamos desenvolvendo, com foco em proficiência emocional. E então, mais para frente, quando começarem a entrar mais pessoas, a gente vai explicar melhor como é que isso está funcionando a partir de agora. Nath, Pronto, seja Aline. bem-vinda. Essa Nath é a Suzana. Ah, Ela tá. aparece com, Suzana, seja bem-vinda. ela aparece com o codinome aqui. Fixa aí o comentário que eu fiz. Tá, pronto. Não sei se o pessoal está conseguindo ver. É isso aí, Boa pessoal. noite para quem está chegando. Boa noite quem está chegando, tá? A gente já levanta a hashtag aqui para vocês serem missionários da saúde mental e compartilhar esse conhecimento, essa live, com mais pessoas. Porque a gente escuta muito essa queixa no consultório e a gente vê muito também esse julgamento, né? Ah, eu não preciso procurar ajuda não porque eu sou forte. Ah, eu tenho que demonstrar força. Ah, eu tenho que ser forte o tempo todo. Aí, às vezes, a pessoa, quando não consegue, sente dificuldade, ela tem uma crença muito forte nisso. Ah, eu sou fraca. Ah, eu não dou conta, e não sei o que lá. E a gente vai trabalhar justamente sobre isso. Até que ponto é fraqueza? Será que é, né? Que existe essa fraqueza mesmo? E até que ponto também tem que ser força o tempo todo? E até que ponto não pode ser uma falta de conhecimento, uma falta de recursos, né? Então é isso que a gente vai conversar com vocês hoje. Isso mesmo. Para já introduzindo o tema, por que a gente trouxe esse tema hoje? Por um motivo básico. Que quando a gente confunde fraqueza com ausência de recurso, a gente tende a se sabotar muito. A Exato. procrastinar, a se rotular, eu não sou bom, não sou suficiente, né? E é interessante porque quando a gente não tem recurso, basicamente, a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer. Aquilo que a gente acha que é certo, tá? Na tentativa de acertar sempre, né? Então, se a gente acaba falhando, como que eu posso me julgar fraca sendo que eu não sabia o que fazer naquela situação? O Exato. nosso corpo, né, a nossa cabeça, a gente só tem memória, né, do que fazer diante de certas experiências quando a gente já passou por aquilo, quando a gente já criou uma couraça, uma resistência, né, seja por experiência própria que a gente passou ou que outras pessoas passaram e a gente foi aprendendo. Então a gente fica mais suscetível em situações como aquelas em saber como reagir. Né? Igual, por exemplo, a gente que é jovem, na faixa dos 20 e poucos anos, às vezes a gente vai tomar umas decisões que pessoas mais velhas, né, 40, 50 anos, falam, mas você vai fazer isso mesmo? Vai dar errado. Eu já passei por isso, eu sei que vai dar errado se você for por esse caminho, né? E aí, às vezes, a gente quer testar por a gente mesmo e a gente vai, quebra a cara e fala, realmente, se eu tivesse escutado essa pessoa, eu não teria dado com os burros na água. Às vezes não, né, Aline? Às vezes não, quase sempre, né? Assim, ah, não Quase interessa, quer sempre. aprender.
quero aprender do meu jeito mesmo. Vai lá, boa sorte. Aí a gente vai lá e quebra a cara. É um jeito de aprender. Eu gosto de usar uma metáfora também nesse nosso tema aqui, Aline, o seguinte, né? Que as pessoas ficam se julgando aí fraqueza ou falta de inteligência, que seja, né? Então vamos dizer que você é uma pessoa muito boa para fazer prova, só que você está habituada a fazer prova de ciências humanas. Você faz bem a prova de português, de geografia, de história. Então você se considera que você é uma pessoa boa para fazer prova e tira boas notas. Porém, quando aparece uma prova de um outro tema que você nem sabia que existia, né? Física quântica, uma área da biologia que você não dominava e tal, e você tira uma má nota, tá? Aí as pessoas, nessa analogia fica claro, né? Mas indiretamente, né? Com essa analogia, as pessoas vêm se julgar como não tem habilidade. Poxa, eu consegui tirar nota, agora não consegui, então eu sou burro. Na verdade, não é isso. Na verdade, aqui não está no campo de conhecimento, né? Seja na experiência ou de que você estudou. Então você não tem os recursos internos necessários para tirar boa nota naquela situação. E na vida é a mesma coisa. Talvez na vida você tenha sim muita habilidade em ajudar os outros. Às vezes você tem muita habilidade em resolver um certo tipo de problema logístico e tal. E muitas vezes quando volta para a parte das emoções, nas questões socioemocionais, de habilidade, de comunicação, resolução de conflitos pessoais, interpessoais, você acaba tendo dificuldade. E aí acaba achando que eu sou fraco, que eu não dou conta, e sei lá o quê. Será que você é fraco, não dá conta e está com dificuldade, ou será que está faltando recurso? Então, qual seria o melhor caminho? A gente deixa aqui, né? O melhor caminho não seria, então, você procurar aonde estão esses recursos e desenvolvê-los? Esse é a quebra de pensamento, né? A nova forma de pensar que a gente está querendo trazer para vocês aqui hoje. Exatamente. Recentemente eu li uma frase que dizia mais ou menos assim, que ela é uma frase grandinha, eu não consegui decorar, mas que nós tendemos a falhar muito frequentemente quando a gente tenta se melhorar, como se houvesse uma versão melhor esperando a gente no futuro. Então tem uma Aline melhor, né, muito mais capaz, me esperando lá no futuro, eu tenho que correr atrás desse tipo de Aline, dessa versão da Aline. Só que isso é muito suscetível ao sentimento de fraqueza, de falha quando a gente erra, porque se a gente for parar para pensar, essa melhora do indivíduo, ela nunca acontece por completo. Nós somos cíclicos, nós vivemos, né, por fases e as nossas vidas passam por etapas e nós vamos muito provavelmente ser bons naquilo que nós já temos experiência e vamos continuar falhando naquilo que nós não temos recurso ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair num perfeccionismo moral, no perfeccionismo psicológico, no perfeccionismo amoroso, né? No perfeccionismo acerca da nossa vida, achando que tem algo muito melhor sobre nós nos esperando. E seria muito mais funcional nós acreditarmos que existem outras opções de ser, ao invés de uma pessoa, de uma versão minha melhor me esperando no futuro, né? Então eu sei que existe, por exemplo, independentemente do que acontecer nas minhas experiências, ao invés de esperar que as minhas, por exemplo, eu vou tentar uma vaga de emprego, ao invés de esperar que vai dar tudo certo, não, vai dar tudo certo, aquela positividade tóxica, vai dar tudo certo, nada vai dar errado, vai ser conforme eu estou planejando. Seria muito mais funcional você pensar, independentemente do que aconteceu, eu vou procurar opções para lidar com o resultado, né? Porque você ainda não vai ter recurso, talvez seja a sua primeira entrevista de emprego, se é a segunda, terceira, tudo bem, você já tem recurso. Mas se não é, você vai ter que correr atrás desse recurso, né? E você, na procura do recurso, você pode falhar muitas vezes. Você pode tentar de um jeito que não é correto, tenta de outro, não dá certo, tenta de outro e finalmente dá certo. Se eu fico focada na versão melhor minha que existe no futuro, na primeira tentativa que eu tiver e eu falhar, eu vou achar que eu sou fraco e vou desistir. Pois é. Né?
que eu estou decepcionando aquela pessoa que ainda nem existe. E Exatamente. essa expectativa tem uma crença por trás que é totalmente disfuncional, né? E a gente, nós que somos profissionais da área da saúde mental, do desenvolvimento humano, a gente percebe muito isso, que é uma postura passiva. Ah, e lá na frente vai ter alguém melhor, eu vou ser melhor. Será? Talvez você pode ser pior, entendeu? Você não tem como esperar que o acaso, o tempo, as coisas vão acontecer e você ter essa certeza que lá na frente você sempre vai estar melhor. Isso vai ser consequência das suas escolhas hoje, do seu campo de conhecimento, das suas experiências, do tanto que você investe em você, cuida da sua saúde, cuida do seu desenvolvimento. A gente sempre bate nessa tecla aqui, entendeu? Os tempos atuais, hoje, exigem de nós uma nova forma de se cuidar da saúde. Antigamente era muito o quê? Só alimentação, escovar os dentes, beber água, comer bem, fazer atividade física, isso ainda vale. Só que, como nunca, a gente está vendo a demanda da saúde mental. Então, o jeito diferente hoje em dia de cuidar da saúde mental não é que anula essas coisas. Na verdade, você vai entender que a saúde mental já faz parte. Esses cuidados já faz parte de uma saúde mental. Porém, a gente tem que aprender a integrar tudo isso e principalmente nossas habilidades emocionais, socioemocionais, que interagem com a saúde como um todo. E aí, se você cuidar disso, se preparar para isso, aí com certeza as consequências das suas escolhas vão te levar a alguém melhor lá na frente. Porém, também não espere na expectativa, né? Não fique na expectativa falsa também de uma positividade tóxica, que vai ser que você é um Pokémon, que você simplesmente vai evoluir, não tem problema nenhum, e não tem nenhum percurso. Não é assim. Você vai subir, só que não é uma subida reta, não é uma subida constante. Pode haver quedas, dessa queda subir, depois cair de novo, até subir. Então, pode coisa acontecer, porque vão ter fatores que você controla, e esse sim você é responsável, e fatores que você não controla. Fatores sociais, fatores de acidente, fatores de outras pessoas, fatores de oportunidades, entendeu? Então, não adianta também ficar nessa culpabilidade de, eu não consegui, mas será que você tem que ver se você fez tudo aquilo que era possível na sua realidade, naquilo que você tinha controle. Se você está firme nisso, ok, você está no caminho certo. Agora, não tem como você se culpar de um fracasso, de uma fraqueza, né? Fracasso e fraqueza vai estar ali próximo, né, na terminologia, se foram coisas que não estavam no seu controle. Então você tem que ter essa clareza. O que está no seu controle e o que não está no seu controle. Tá fazendo sentido? Boa noite, Rony. Boa noite, Daniel Dourado. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Pode interagir conosco, fazendo perguntas, tá? Sim. Aproveitem, vocês estão diante de 2 psicólogos. Eu sempre falo isso. Aproveitem para tirar dúvida, para interagir, gente. Não vejo isso todo dia na feira, não. Matheus falou uma coisa que eu achei importante e me lembrou daquela frase, né, que a gente está sempre lendo aí na rede social, que não é sobre chegar, mas assim sobre quem você vai se tornar durante o processo, durante a caminhada, o seu percurso. O Matheus falou aí sobre fracasso e fraqueza que são parecidos, mas eu me arrisco a trazer uma diferença. Que o fracasso eu não consegui, eu não dei conta, eu falhei. E a fraqueza eu não tenho mais recursos. Eu não aguento, né? Como se você tivesse se esvaziado, se esgotado, exaurido, cansado. E por que tem uma... Hoje eu tô trabalhando muito com frases, né? Tem uma frase do Skinner que eu gosto muito, que ele diz assim, que o fracasso nem sempre é um fracasso. Muitas vezes era o melhor que o indivíduo podia fazer no contexto, no momento que ele estava. Era o recurso que ele tinha. Tá? Era o recurso que ele tinha. E partir da perspectiva do fracasso ajuda. Né? Eu costumo pensar, ajuda. Então, por exemplo, eu estou tendo conflitos com a minha mãe, estou tendo conflitos com o meu pai.
estou tentando formas de melhorar a nossa comunicação. Né? Estabeleci lá, o psicólogo falou para eu fazer uma averiguação semanal de quantas vezes teve discussão, quantas vezes não teve, para a gente acompanhar a evolução. E eis que durante a semana nós tivemos 3 dias muito bons, né? E tivemos 2 dias ruins, de segunda a sexta. Tivemos 2 dias ruins de briga, né? E a pessoa que ela está em busca de um perfeccionismo na relação, ela vai tirar o foco desses 2 dias bons, ela vai colocar desses 3 dias bons e vai colocar o foco nos 2 dias de conflito. E aí vem um sentimento de fraqueza e de cansaço, né? Como se a versão dela que ela tem que impressionar no futuro fosse uma versão que, a partir de agora que eu decidi mudar, tudo vai sair como eu planejei. Vai ser tudo perfeito, né? E a gente se esquece que no momento que a gente está empolgado pela mudança, a gente até consegue vislumbrar uma melhora a longo prazo. Mas o dia a dia, o cotidiano, as nossas mudanças internas, psicológicas, né? Tudo isso vai influenciar no nosso comportamento. Não é só eu ter vontade, não é só eu querer. Tem muitos outros processos acontecendo dentro da gente que vão influenciar o nosso comportamento, tá? E eu acho que é por esse caminho, né? Então, e aí tá ok. Então, se a gente sabe que uma pessoa que ela não passou por certas experiências na vida ainda, ela não adquiriu recursos para lidar com aquele problema, se ela não é fraca, o que é ser fraco? Né? Uma definição que a gente propõe de fraqueza nesse contexto é daquela pessoa que ela tentou uma vez, ela tentou 2 vezes, aí na 3ª vez ela desistiu e ela abraça o problema e ela passa a idolatrar a ferida. Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não mudo, não tem outro jeito, é assim que eu aprendi e acabou. Essa pessoa, do ponto de vista psicológico, ela é fraca, tá? Não é do ponto de vista moral, não. É psicológico. Ela é fraca. Por quê? Por que a gente fala que ela é fraca? Porque ela não explorou todo o potencial psicológico que ela tem. Ela já decretou na vida dela que ela não dá conta, que ela não consegue. Ela tentou 2 vezes, não conseguiu, então não tem mais pra mim. Tá? É diferente da desistência necessária. Tem certas coisas que a gente tem que desistir para progredir na vida. Né? Então, você está num relacionamento que você está dando 100% de você, a pessoa dá 10%, e você sabe que prosseguir com aquilo vai ser um problema para você no futuro. É uma desistência, né, que ela pode trazer benefícios, mas a gente fala assim, no contexto geral da vida. Né? No sentido de buscar ter uma vida mais funcional, ter relações mais funcionais, tomar decisões mais assertivas, né? Isso que a gente está falando, que a fraqueza é a falta de recurso, a gente alerta uma coisa, tá? Muito importante. Eu quero que vocês compartilhem e gravem isso, tá bom? Compartilhe como, Matheus? É o seguinte, pessoal, antes de eu comentar, deixa eu explicar para vocês. Essas lives não ficam salvas aqui no Instagram. Eu e a Lina, a gente tem um grupo no Telegram, tá bom? Que por enquanto está sendo simplesmente para deixar o link disponível das lives. Tá? Semana a gente está passando por algumas alterações ali para atualizar, porque onde eu estava hospedando as lives não estava comportando mais. Então depois compartilhe esse conteúdo, chamando pessoas para entrar no grupo do Telegram e tendo acesso às lives, tá bom? Mas bora lá dizer o que eu iria dizer. Essa fraqueza, ela pode vir depois, sabe do quê? De um excesso de força. A pessoa está ali, ó, querendo manter a postura, querendo manter a força, não abaixar a cabeça, não demonstrar a fraqueza. Só que vamos considerar a fraqueza que essa energia que se foi toda. A pessoa está impossibilitada, não tem mais energia. Quando a pessoa fracassa, às vezes ela fracassa porque não deu certo, mas ela continua com energia para persistir até dar certo. Só que essa força não tem o momento de recolher, não tem o momento de enfrentar, o momento de refletir, o momento de se reabastecer, você vai ir para uma fraqueza. E muitas vezes essa fraqueza fica uma fraqueza profunda. Pode ser depressão, pode desenvolver até outras questões crônicas, complicações de saúde mais grave.
Então essa crença de que eu tenho que ser forte, eu tenho que me doar o tempo todo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser perfeito, eu não posso falhar, vai te levar para um esgotamento. É o que a gente mais vê na clínica. E isso é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá bom? Parece que as mulheres se elevam muito mais aos seus limites nessa parte emocional, psicológica, do que os homens, né? Às vezes muitos homens parecem que na verdade não tem nem preocupação e nem sabem que esse universo existe, né? Tem esses casos também. Mas preste atenção nesse detalhe. Cuidado para não ficar nesse padrão de força, 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 porque daqui a pouco vai ter um baque que você vai estar querendo e não vai sair mais. Então imagine que você está no rio, né, no mar, você sabe nadar muito bem, só que imagine que você não tem nenhum lugar para apoiar. Se você só nada, só nada, só nada, não tem uma boia, não tem um barco para você voltar quando você cansar, não tem um lugar perto ali que você vai para a terra firme, você só está nadando, independente se você nada muito bem, se você tem muito fôlego, vai chegar uma hora que seus braços vão começar a falhar, vai dar cãibra, seu músculo vai começar a falhar, você vai se desidratar, e aí você pode se afogar, pode afundar, ficar à deriva. Psicologicamente é a mesma metáfora, é a mesma coisa. Você se esforça, não se recarrega, não se cuida, e aí vai vir essa fraqueza. E aí onde que entra então para perceber se de fato é fraqueza ou ausência de recurso? Se você tem recurso socioemocional, né, que é o que a gente está querendo passar aqui para vocês, foi esse o objetivo do nosso mini curso, né? Até deixa aqui, tá? Se você tem interesse no mini curso, pode procurar a gente, falar que tem interesse, onde abrir outra turma e tal, para a gente ter uma noção aí de quem está querendo e entrar em contato com vocês. É justamente para evitar acontecer isso, esse excesso de força desnecessário que cai para uma fraqueza. Quando você tem habilidades socioemocionais, você vai reconhecendo os seus limites, o limite do outro, expressando o sentimento, não vai guardando tudo, entendeu? Não vai só guardando, vai chegar uma hora que você estoura, que não dá mais. Então tome cuidado. Na verdade, às vezes essa demonstração de força já pode ser um prenúncio de fraqueza. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser, tá bom? A reflexão cabe a você. A gente está orientando e refletindo. A conclusão disso é na sua vida, é na sua realidade, você tem que fazer. A gente está aqui para ajudar. Se quiser fazer pergunta, pode fazer. É isso aí. Pessoal, quem está aqui com a gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem cobrados em áreas específicas de suas vidas? Cobrados a ser o melhor, a mostrar resultado? Eu recebo muito caso na clínica, realmente, principalmente de mulheres, né? É predominante isso. Falando, mas eu tenho que ser a melhor nisso, a melhor naquilo, eu não posso frustrar a pessoa. E aí a pergunta que eu faço geralmente é: quem está te cobrando perfeccionismo? Quem está falando, quem está cobrando que você seja perfeita? Seu marido está cobrando que você seja perfeito? O seu pai, a sua mãe, o seu filho? Tem alguém exigindo essa perfeição de você? Aí a pessoa fala, não. E quem é, então, que está exigindo essa perfeição? Ela mesma. Uhum. Ela mesma não tinha nem se dado conta até ali de que não tem ninguém cobrando ela. A cobrança é dela. Mas é que a sociedade cobra. Mas a sociedade não entra na sua casa, não pega você pelo braço e manda você fazer a coisa perfeita. É uma cobrança que você se impõe, você se coloca. Tá? E de fato, a sociedade ela é programada para que você instale essa insatisfação dentro de si mesmo, tá? Só que quando você se reprograma, né, quando você reprograma a rota e volta e fala, não, o caminho não é esse, você fica até mais leve, porque percebe que a cobrança por perfeccionismo, ela era exclusivamente sua, que as pessoas não iam te amar menos se você não fosse uma mãe perfeita. Seus filhos não vão te amar menos se você cometer um erro. Você não vai estar sendo uma esposa ruim se você não for perfeita, né? A gente tem esse pensamento de tudo ou nada, esse erro cognitivo, né? De que ou eu estou fazendo a coisa funcionar 100% ou não tem nada. E isso impede a gente de alcançar recursos. Por quê? Porque elaborar recursos exige que nós sejamos flexíveis, e o perfeccionismo é muito inflexível, tá?
permite que sejamos inflexíveis, permite não, requer, né? Que sejamos honestos com a gente mesmo. Né? O que é ter honestidade, gente? Ter honestidade com a gente mesmo é uma das coisas mais difíceis que existe. E é o desencadeador de fuga. A dificuldade de olhar para si e falar, eu estou falhando nesse ponto, eu estou machucando as pessoas, eu estou arruinando a minha vida, se eu continuar desse jeito, nesse ritmo, eu não sei como vai ser a minha vida daqui 1 ano, 2 anos. Essa honestidade, essa franqueza consigo mesmo, é um nível de consciência que quem alcança, eu falo que encontrou, que ganhou na loteria, porque é uma coisa muito difícil e desafiadora, tá? Nossa programação natural é nos defendermos e não nos avaliarmos. Né? A gente está sempre tentando se defender. Esse é o legado da sobrevivência, se defender. E quando você olha para trás e fala, mas espera aí, se eu me defender agora, eu vou estar alimentando tudo que tem de ruim em mim. Né? E aí que vem o recurso, tá ok, desse jeito não está funcionando, essa forma de me comunicar não está dando certo. Eu tenho que alcançar novos resultados, eu não quero mais esse resultado que eu estou tendo agora. Eu quero mais conexão com as pessoas, eu quero mais compreensão, eu quero construir uma cultura de confiança no meu relacionamento, eu quero construir um vínculo saudável com as pessoas, não de apego, não de simbiose, não de dependência emocional. Por onde eu vou? Qual é o caminho? É aí que você começa a buscar recursos. A terapia pode me ajudar? Pode. A terapia não vai te propor recursos, ela é o recurso. Tá? Ela é o recurso. Exatamente. A terapia pode me ajudar? Aquele livro pode me ajudar? Eu vou comprar. Essa palestra pode me ajudar? Eu vou comprar. Esse curso pode me ajudar? Eu vou comprar. Porque eu sei que nenhum investimento que eu vá fazer agora, tá, vai ser maior do que o problema que eu vou enfrentar se eu continuar respondendo da forma como eu estou respondendo ao meu ambiente. Né? E recurso, criar recurso interno, o que é recurso? Vocês devem estar pensando, o que é esse recurso? É achar uma saída. Então, por exemplo, agora eu entendi que existe uma forma de me comunicar em que, ao invés de eu acusar a pessoa, apontar o dedo e rotular ela e tentar punir ela, eu vou falar de como eu me sinto quando ela se comporta daquele jeito e qual é a possível consequência dela continuar se comportando daquela forma. Né? Pronto, já adquiri um recurso que eu não tinha antes. Esse é o meu recurso psicológico, é o meu recurso relacional, né? E isso aí que ele está dizendo é o seguinte, é importante procurar esses recursos e ter essas habilidades. Porém, você não pode ter uma coisa ao fazer isso. Uma crença de que a solução vai estar no outro. A solução está no livro, a solução está na terapia, a solução está no curso. Não, a solução está em você. O problema é que não adianta você ter a porta dentro de você se você não tem a chave. Entendeu? O curso, o livro, a terapia vai te mostrar a chave ou o caminho para essa porta. A parte de abrir, de entrar e modificar é sua. Entendeu? Agora, se você ficar sempre nessa espera do outro, tá? Que já pode mostrar um sinal de que eu estou tão fraco que eu preciso que o outro faça por mim, em alguns casos críticos pode ser necessário. Mas é bom evitar para não chegar nesses casos críticos e de fato ter que depender do outro. Então, para você se cuidar, tem que ter essa crença de que a mudança está dentro de você. Agora, não tem como você mudar, transformar, melhorar, se você não sabe nem o que tem que fazer isso. É igual aquela situação daquela matéria que o professor fala assim, tem alguma pergunta? Você fala, não tem... Professor, para eu perguntar, eu tenho que ter entendido alguma coisa e estar com dúvida. Quando eu não entendo nada, não tem nem como fazer pergunta. A não ser que você explica tudo de novo. Entendeu? Então, não é essa a questão. Então, não adianta você esperar que vai vir de fora. O recurso está aí dentro. Tá bom? E aí a Aline falou nessa questão da cobrança, que é só você que está se cobrando. De fato, pode ser uma cobrança sua. Mas todo excesso tem uma falta. Se você está se cobrando demais, é porque você está querendo compensar uma falta que você não está querendo ver, ou que você não está querendo enxergar, ou que você está fugindo.
pode estar ligado também, né? Como eu também sou terapeuta sistêmico, então sempre tem que puxar a sardinha ali para o lado familiar sistêmico, pode estar ligado sim aos padrões de tratamento familiar, tá? Com figuras de autoridade, pai, mãe, tio, irmão mais velho, alguma coisa do tipo. Pode estar. Então, Sim. no processo terapêutico a gente traz, através de perguntas, questionamentos, coisas à tona para você refletir e deixar clara essa percepção para se ressignificar. Agora, uma coisa que não faz muito sentido é ficar percebendo que algo está incomodando, está certo, que eu estou me sentindo fraco e que sei lá o quê, e eu não procurar recurso, ou ficar procrastinando para procurar recurso. Ah, mas é porque, cara, é porque eu não tenho dinheiro? Eu já falei em alguns vídeos. De fato, eu concordo que, devido à condição econômica do país, o serviço de psicoterapia acaba sendo um serviço, às vezes, oneroso. Tá? Apesar dele valer muito mais do que é cobrado, a gente entende que se a gente colocar tão acima, igual ele de fato vale, aí vai ficar inacessível. Então a gente faz um preço que fica acessível. Tá? Mas procure um psicólogo para ter uma conversa, procure conhecimento no YouTube gratuito. As lives aqui já é um caminho para isso, acompanhe as lives com frequência, se inscreva no grupo do Telegram para a gente acompanhar você mais para frente. O nosso projeto vai ter mais movimento lá no grupo, quem tiver lá já vai sair ganhando, entendeu? Quem sai na frente, quem tiver lá, eu te garanto que vai estar na vantagem quem chegar depois, tá bom? Então esses são os caminhos que você vai ter que trilhar, tá? Agora, ter essa consciência e ficar deixando para depois, você está deixando para depois, na verdade, o seu futuro melhor, aquela pessoa melhor que você pode se tornar, que a gente começou falando aqui na live. Entendeu? Eu sei que é uma situação complicada, mas a gente está mostrando para vocês que tem caminho, tá? Tem caminho. É possível, tá bom? Aí, Aline, eu tive uma ideia agora. Eu vou gravar um vídeo agora na live para postar no Instagram, nem que seja depois, para convidar o pessoal para a live e para quem quiser receber o convite da live, avisar que a gente pode marcar nos amigos chegados ou a gente vai encontrar alguma forma para avisar as pessoas. Então não tem nada melhor do que fazer o convite para a live no meio da live, tá? Eu vou ver se... Eu vou tirar o fone, que aí se você quiser falar alguma coisa, sai até coisa você falando. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver como vai ficar. Deixa eu ver. Aqui dá para pegar. Vai pegar minhas costas ali, ó. Vamos pro vídeo, vamos tirar foto. Bora. Vídeo. Boa noite, pessoal. A gente está aqui agora ao vivo na live, ó, eu e a Aline. Você está vendo minha cabeça aqui, né, meu rosto aqui. E a gente está deixando um convite para você o seguinte. Se você quer participar das lives ao vivo conosco, porém acaba se esquecendo e acaba perdendo a live, deixa aqui nos comentários se você quer ou não receber o convite da live toda vez que a gente for fazer, que a gente vai encontrar algum meio de fazer uma lista e você receber os convites antes da hora. Tá? Então deixa aqui no comentário, eu quero ser lembrado, tá? E a gente vai entrar em contato com você e vai ver como isso vai funcionar, tá bom? E aí a gente está partilhando conteúdo de valor aqui com vocês. Hoje aqui a gente está falando da diferença de fraqueza e falta de recurso interno, e tem muitos outros temas para vir nessa questão de habilidades socioemocionais. A gente está querendo agregar valor para a sua vida, então a gente espera aqui toda segunda-feira. Deixa o nome aqui que a gente está te aguardando. Pronto! Olha só. Tem gaguejar, só dá umas falhadas, mas depois eu dou uma editada e fica mais mel. Foi ótimo. Bom, Matheus, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma outra situação. Toda vez que a gente se coloca num caminho em que a gente se considera fraco, vamos supor, eu estou tentando arrumar recursos internos para lidar com uma situação que está muito difícil no meu trabalho, na minha relação com a minha família, com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Boa noite, pessoal. A gente está aqui agora. Pode falar. Foi o áudio do vídeo. Foi o áudio do vídeo aqui. Pode falar. Tá. E aí, quando a gente está nessa condição de fraqueza, tipo, eu desisto, eu acho que não tem mais nada para mim,
eu acho que eu sou assim mesmo, eu nasci para ser assim, minha mãe e meu pai era assim, eu vou continuar sendo assim, a gente começa a entrar num papel de vitimização, sabe? Que é muito comum, né? A gente recebe muito na clínica, na maioria das vezes, a pessoa ela chega falando de um problema com um namorado, enfim, com outras pessoas, e começa a atacar muito aquela pessoa, mas atacar no sentido assim de querer destruir a imagem da pessoa ali diante do terapeuta. E depois que a gente faz algumas sessões, a gente começa a perceber, a própria pessoa começa a ganhar consciência de que o problema era ela. Certo? De que ela buscava focar muito mais no que era defeito do outro. Às vezes a outra pessoa tinha N qualidades com ela, e ela focava muito mais nos defeitos como uma escapatória para ela poder falar, tá vendo? Você é o vilão da história. Tá? Por quê? Porque a pessoa ela ainda não se conscientizou de que está na responsabilidade dela buscar recurso para tentar lidar com aquilo. Então é muito mais fácil eu machucar outra pessoa, eu falar mal da outra pessoa. É muito mais fácil inventar historinhas, eu sair contando um monte de história para os outros, para as pessoas se convencerem e eu me convencer daquilo, né? Ai, não deu certo o curso, eu desisti, porque a instituição é ruim, porque só tem professor ruim, porque não sei o quê. E a sua parcela de responsabilidade para fazer dar certo o seu curso, você desistiu. Aí a gente escuta muito isso. Então, às vezes, a política do Brasil, não sei o que, é ruim. Né? E a sua parte você não faz. Tá? Exato. E aí, no que você tem que fazer, de repente, porque o nosso comportamento na sociedade também é um comportamento político. E o que você tem que fazer para dar certo, você não faz. Tá? Você posterga, você age de forma antiética, você tem que dar o jeitinho brasileiro. Então, assim, será que é realmente fraqueza? Né? Será que é realmente dificuldade de procurar recurso interno? Isso a gente tem que avaliar. Exatamente. Que entra naquela questão da culpabilidade. Então você tem que ver o que está nas suas condições e chamar responsabilidade para você. Eu sempre faço a seguinte reflexão: quando você está atacando demais o outro, se preocupando demais com o defeito do outro, criticando demais o outro, eu vejo que dentro de você internamente está em conflito. Porque às vezes essa revolta ou fúria, alteração que você externaliza para o outro, pode ser uma questão interna consigo mesmo. Então, na verdade, você queria estar atacando a si mesmo, você está insatisfeita consigo mesmo, seja por um padrão de incoerência, por uma coisa que você não resolve. Porém, é difícil a gente nos atacar e perceber uma falha nossa, é difícil. Então, mas a emoção fica ali, me incomodando, e eu acabo proferindo isso contra o outro. Então, sempre se você perceber que você está vindo num padrão muito reativo, que ataca, que acusa demais, vê o defeito do outro, culpa todo mundo, reflita, respira, para e pensa. O que será que, nesse defeito do outro, será que eu tenho esse defeito também? Na verdade, eu critico, eu não gosto desse defeito dentro de mim, por isso que eu estou acusando o outro. O que será em mim que está em guerra, que está em conflito, que não está sendo coerente? Então isso vai sendo recursos que você vai utilizando, experiências. Tá? Isso já é um exercício terapêutico que muitas vezes a gente passa na clínica. Tá bom? Só que a gente, falando a verdade, é que infelizmente, não é todo mundo que tem essa habilidade, e às vezes para conseguir ter essa habilidade avaliativa, você precisa ter passado antes por uma outra experiência, precisa ter tido conhecimento sobre emoções, sobre ter passado por um processo terapêutico. Algumas pessoas, pouquíssimas, conseguem desenvolver isso de forma autodidata. Né? De regra, é preciso um auxílio de um profissional, de alguém da área do desenvolvimento humano, de algum conteúdo externo, para perceber essa realidade. Então a gente já está passando aqui para vocês. Uma coisa que vocês já podem fazer. Agora, se tiver com dificuldade de fazer isso, é porque talvez o ruído está mais alto, tem mais coisas, está mais complexo, tem mais emaranhados aí. Mas pare e pense dessa maneira. O que dentro de mim que está gerando esse conflito, que eu acabo sendo reativo e acordando, porque esse brigar também desgasta, esse lutar constantemente também desgasta. Pode ser um sinal de vulnerabilidade, de fraqueza, e pode levar você a um esgotamento e te deixar você sem ausência de recurso. É um sinal também. Então, anteninha ligada, tá? É uma possibilidade, mais uma das possibilidades. Exatamente.
E trazer esse assunto é de suma importância, porque o Matheus falou agora há pouco. Não adianta você ir no terapeuta, não adianta procurar o livro, pagar o curso, pagar a palestra, se você depositar nesses recursos a salvação da sua vida. E é aqui que a gente fala, traz um pedacinho de um tema que a gente já tratou aqui uma vez, sobre a autorresponsabilização. Você pode ter o melhor curso da sua vida às suas mãos. Se você não se responsabilizar pela mudança e decidir implementar aquilo na sua vida, não tem quem faça. Nos cursos que o Matheus e eu oferecemos, nós trazemos uma assessoria, tá? Que é algo, assim, foi uma sacada que nós tivemos para a gente poder tentar auxiliar as pessoas mais de perto. Porque quando você trabalha com um grande número de pessoas, a gente não tem noção do impacto que o nosso conteúdo está exercendo ali na vida das pessoas. E oferecendo essa assessoria, a gente consegue acompanhar de uma forma um pouco mais individual como que o nosso conteúdo está chegando, né, até os indivíduos. Exato. Então, você procurar isso, né? Talvez a gente precise, tem momentos que a gente não consegue caminhar sozinho, porque a experiência pela qual você está passando, desenvolver recursos, vai exigir que você esteja na presença de uma pessoa que já passou por aquilo, que ela tem habilidade para lidar com aquilo, se ela não passou, que ela tenha instrumento para lidar com aquilo, para que você possa implementar aquilo na sua vida. Poucas situações em que você vai estar ali no momento da sua vida e vai vir um insight, uma iluminação espiritual e você vai resolver seu problema. Pode acontecer? Pode. Só que, na maioria esmagadora das vezes, o seu guia, o que vai acontecer é que essa iluminação aí que você, espiritual vai te aconselhar a procurar uma ajuda. Tá? E não virar ajuda em si para você. E pode falar, Matheus. Isso que você falou da questão espiritual também, que entra um pouco, é até para quem não sabe, essa parte também é um campo que eu estudo bastante também, religiosidade, espiritualidade, meu TCC foi até nessa área também. E se for por questão teológica, até Jesus não entregava nada de uma beijada. Né? Na história do cego, exemplo básico. Ele perguntou, o que você quer? É lógico que Jesus sabia que o cego queria enxergar. Né? Pergunta tipo assim, nossa, mas que pergunta mais besta, não entendeu? Mas isso está despertando o quê? A sua verbalização, a sua ação, a sua fé, o que você de fato quer, o que você está procurando. Então dependeu da ação do outro. Entendeu? Então, até os próprios ensinamentos do Evangelho e tal mostra isso. Que você vai ter o caminho, vai ter alguém que vai te nortear, tá? Mas vão ter coisas que você precisa fazer. A ação é sua, a decisão é sua. A decisão de seguir, de não seguir, de obedecer, do que fazer, é sempre sua escolha, tá? Deus não vai entregando nada de mão beijada. Esses dias eu até numa explicação, né, uma pessoa disse, então na verdade o que eu quero é que Jesus dirija o carro, que eu fique só de passageiro. Eu falei, não, então você não está entendendo quem é Jesus. Jesus não dirige o carro para ninguém. Ele é o GPS, né? Igual o processo terapêutico. Ele vai guiar, ele vai instruir, ele vai iluminar, ele vai dar insight. Mas quem está dirigindo o carro é você. Enquanto você for o passageiro da sua vida, você vai para o lugar onde o motorista te levar. E se o motorista for o acaso, se o motorista for a falta de conhecimento, os lugares não vão ser tão agradáveis. Agora, quando você assume o volante, mesmo que sejam situações que não está te trazendo preenchimento pleno, fique satisfeito porque foi escolha sua. E aquela escolha, mesmo que você não gostou, está te preparando para uma escolha melhor no futuro. Desde que você permaneça numa postura proativa de ressignificação, de resiliência, de aprendizado, de conhecimento. E assim vá se construindo o caminho, o percurso. Mas fique claro, o motorista é você. E tem muita gente aí que está como passageiro da sua vida. E quem está dirigindo o carro é sei lá quem. E Jesus não é a pessoa que vai vir e vai comandar. Ele traz direcionamento, ele traz a luz, ele traz a guia. Só que a ação sempre é sua. Até na questão espiritual do Evangelho, a questão é sua, é pessoal. É o livre-arbítrio, né, se for falar assim. Então, para você ver como isso é importante.
Então, ai, Matheus, eu sou fraco, na verdade eu estou fraco, aquela pessoa é fraca. Não, aquela pessoa às vezes está com falta de recurso. A psicoeducação, que é uma base do nosso trabalho, que a gente faz muito no processo terapêutico, deveria ser uma questão mais fundamental, deveria ter políticas públicas de saúde mental, deveria ter mais profissionais de saúde mental no SUS, devia ter mais leis que trouxesse esses profissionais de saúde mental para escolas, empresas e assim vai, entendeu? Então, essa falta de educação traz esse adoecimento. Por isso que a gente traz isso aqui. Então, é uma falta de recursos, tá? Então, é a mesma coisa, assim, nossa, ninguém sabe ler e escrever, ninguém sabe, lógico. Antigamente, era um problema, porque não tinha escola para todos, era elitizado. A partir do momento que começou a democratizar, todos começaram a ter acesso à escola e tal, então se perdeu um problema. Não tinha mais essa demanda de não sabe ler, não sabe escrever. A questão da saúde mental é a mesma coisa. A partir do momento que a gente for trabalhando, que você for se dedicando, for pesquisando, e assim vai, você vai ser alfabetizado emocionalmente. Esse é o caminho que a gente está trilhando aqui, esse é o objetivo das nossas lives, e por isso que a gente pede essa interação, porque é igual sala de aula, né? Quanto mais você interage, estuda, pergunta, relaciona, mais você aprende. O professor está ali para ser sugado, vamos dizer assim, né? E às vezes, coitado, às vezes o professor é mesmo, né? É sugado pelo aluno, pela cobrança, pela gestão, pelo Estado, pelo pai, por tudo, né? Que Deus abençoe esse professor. Isso. Matheus, eu queria fazer um adendo que você trouxe aí. Por que é que o psicólogo não te dá a solução? Por que que ele não entrega para você de mão beijada o problema? Seria muito fácil, né? Você paga uma sessão, o psicólogo fala, olha, faz isso, isso, isso e isso. Se for uma terapia mais direcionada, né? Enfim. Mas, pelo menos no processo terapêutico que eu realizo, acredito que o Matheus também, nós estimulamos a pessoa a olhar para dentro de si e resgatar a sua coragem para implementar recursos, tá? A gente nunca subestima a capacidade de uma pessoa de olhar para dentro de si e de conseguir lidar e articular os conflitos, né? É tanto que eu costumo falar que um dos piores conselhos que a gente pode receber das pessoas é a resposta do que a gente tem que fazer. Porque, de repente, o que a pessoa está aconselhando você a fazer é o que ela faria se ela estivesse na sua condição, mas ela não é você. E você se sente tentado, dependendo do peso que aquela pessoa tem na sua vida, a fazer o que ela está falando, ou o que ela está te aconselhando. Só que o seu coração está direcionando para outro lugar, né? E é como se fosse um barco. A pessoa fala, olha, eu acho que seria melhor você direcionar ele para esse lado aqui. E aí só que você entende que a direção é outra para você. Aquela não que seja uma direção errada, mas você quer outra direção. E a gente devolve para você, né? O psicólogo te devolve a autonomia para que você consiga redirecionar esse barco de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você prioriza, com o que é importante para você. Então, se você está passando por uma situação muito difícil, que você acha que não tem saída, que não tem recurso, que não tem nada, o que eu gostaria de falar para você agora é que você tem esse potencial e essa capacidade, você só precisa ser estimulado, né? Exato. Estimulado não a tomar a decisão que eu acho que é correta, ou que outra pessoa acha que é correta, mas a você tomar a sua própria decisão. Sim. E outra coisa também que a gente demanda muito na terapia, né? O que eu faço, não sei o que lá. A gente apresenta caminhos, possibilidades, estimula você a pensar. E por que a gente não te dá uma, faça isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Porque a vida é sua, não é minha. Aí se der alguma coisa errada, é culpa do terapeuta, já vem culpar, né? A pessoa já vem tirar a responsabilidade dela porque ela quer colocar o terapeuta que mandou. Aí termina um relacionamento, quebra, se mata, se estrumbica, a culpa é minha. Não. Entendeu? Por isso que a gente não fala, faça isso, vai lá, tenha certeza. Porque até uma pessoa, a gente tem que construir a segurança, a confiança da pessoa, a habilidade dela questionar, dela avaliar, de tomar decisões de fato conscientes. Porque muitas vezes, quando a pessoa chega para o processo terapêutico, ela está num loop de tomar decisões inconscientes, impulsivas, sem pensar, sem refletir, sem habilidades. Então a gente traz ela à tona para isso. E se eu estou dando solução, eu estou deixando a rodinha da bicicleta. Ela nunca vai saber andar de bicicleta.
Então não posso dar uma solução e para depois ainda responsabilizar o terapeuta. Tô fora. Entendeu? Eu sempre falo, ó, não te dou solução, porque a vida é sua, as consequências dessa escolha de outra caem sobre você. Quem sou eu para ditar alguma coisa na sua vida? Eu sou ninguém. Entendeu? A vida, essa responsabilidade é totalmente sua. Quem tem poder sobre isso, a pessoa mais importante para tomar essa decisão é você, mais ninguém. Entendeu? Então, o máximo que a gente faz é orientar, ó, se for por esse caminho, você pode fazer isso e aquilo outro, vai ter tal consequência, tal caminho, aquilo outro tem tal consequência, você tem essas duas possibilidades, são hipóteses e tal, a escolha é sua. Entendeu? Ah, o que eu devo fazer? Não sei. Aí a gente começa no questionamento e assim vai. Entendeu? Então o processo é esse. Olha, gente, a gente fala muito aqui de processo terapêutico aqui, só que é difícil a gente verbalizar claramente como que é. Falta a palavra, né? É igual quando você está no relacionamento, você ama alguém e você fala te amo, só que você ama assim, só falar que te ama é insuficiente, parece que falta. Por isso que tem demonstração de amor, e não sei o que lá, e você compra uma rosa, você faz... Porque a palavra não basta. E o processo terapêutico é a mesma coisa, não adianta, a gente explica, mas nunca vai conseguir explicar. Tá? Você precisa passar pelo processo, se entregar no processo para entender, né, o que ele pode te proporcionar. Porém, é um processo ativo. Profissional qualificado é importante, sim, né, para não estragar o processo, mas é um processo ativo. É paciente, né, cliente e profissional para o negócio dar certo. Tá? Eu convido vocês a terem essa experiência. Exato. E é difícil colocar em palavras porque a terapia ela é muito densa, é muito complexa e ao mesmo tempo ela vem para simplificar a vida, né? Uhum. E é só passando realmente, é uma experiência que ela é única para cada pessoa. O terapeuta, ele vai assumir diferentes personagens também a depender do paciente, né? E é um processo muito gratificante para o terapeuta e para o paciente principalmente, né? Então, voltando aqui para o nosso assunto, todo mundo pode aprende. complementar. Eu só falo que todo mundo aprende. Sim. Só. É uma aprendizagem dupla. Sim. É mútua aprendizagem. Então, voltando para o nosso tema, qual é o nosso objetivo com esse tema de hoje? É te estimular a descobrir o potencial que tem dentro de você para conseguir procurar outros recursos para lidar com suas dificuldades. Ah, estou passando por uma experiência nova, mudei de país, me casei, tive filho, me divorciei, comecei uma faculdade, terminei uma faculdade, qualquer etapa da vida que você esteja, muitas vezes, né, por ser a primeira vez, você ainda não tem estratégias, formas de lidar com os desafios que estão surgindo. É por isso que nesse momento é importante você confiar na orientação de uma pessoa, né? Se for uma pessoa e um profissional muito melhor, para que você consiga alcançar esses recursos e passar por essas fases de uma forma mais leve, mais serena, mais tranquila. Porque eu falo sempre que o nosso comportamento deve ter como foco a simplificação da vida. Em todos os momentos. Eu tenho isso muito forte comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito detalhista. Se eu quero falar alguma coisa que eu tô sentindo, eu quero que a pessoa saiba de todos os detalhes daquilo. E isso não é legal, porque rouba a nossa objetividade, né? Acaba fazendo com que a gente nem fale, às vezes, o que a gente precisa, ou nem faça o que precisa por medo de errar, de não conseguir falar tudo o que quer, né? Quebra, deixa a gente mais flexível, né? Então, simplificar a vida, né, é isso, estou passando por um problema, entender que problema é esse, olhar para esse problema de forma muito objetiva, muito pontual. Se você não consegue por si, no momento, buscar esses recursos, essas soluções, procurar pessoas que já passaram por isso, buscar outras ajudas, que a gente já trouxe as possibilidades aqui, e nunca desacreditar do seu potencial. Né, para você não cair numa zona de fraqueza. Lembrando que a gente não fala de fraqueza moral, tá? A gente fala daquela fraqueza no sentido de você achar que não tem mais chance para você e simplesmente desistir, né? E às vezes desistir aí de um futuro que seria muito bom se você tivesse insistido mais um pouquinho.
Exatamente. É isso, A pessoal. Nath Alguém... comentou Aqui, aqui, ó. estou com 3 adolescentes em casa. É outra fase da vida, né? A adolescência. Então, talvez você tenha recursos para lidar com a infância, com a primeira infância, com a segunda infância, com a pré-adolescência, mas ainda não tenha recurso para lidar com a adolescência, né? Uhum. E dependendo do grau, né? Porque tem adolescente que passa por essa fase de uma forma relativamente tranquila, mas dependendo aí do tipo de adolescente que você tem, né? Se são adolescentes mais com demandas emocionais maiores, precisando de mais orientação, é importante que você avalie aí quais são os seus recursos, né? No sentido de se perguntar, eu estou sabendo lidar com isso? O que eu estou fazendo diante desse problema está me trazendo resultado positivo? Está ajudando ou está piorando a situação? Né? Ou eu estou só afastando meus filhos de mim? Estou desconectando meus filhos de mim? Estou criando uma barreira? Né? Estou ficando inacessível? Meus filhos estão ficando inacessíveis? Se a resposta for essa, é importante buscar outros recursos para lidar de uma forma mais funcional. Existe um recurso perfeito para a sua situação? Não. Mas existem ajustes, adaptações, tentativa e erro, né? Um dia de cada vez e assim por diante. Exatamente. Esse é o processo. Pessoal que está aqui, Suzana, alguma dúvida, algum comentário, alguma participação? Querem contribuir com alguma coisa? Aproveitem, sempre falo isso, aproveitem, vocês estão diante dos psicólogos, tá? E outra coisa que eu sempre deixo claro, esse processo todo de conhecimento, não estamos fora dele. E por isso que a gente traz esse conhecimento aqui. Se nós, a gente tem outros amigos que são psicólogos, é o nosso mundo, né? Se a gente depara profissionais dessa área, com dificuldades, com falta de recursos internos também, se nós também passamos por processos terapêuticos, procuramos outros profissionais, isso porque nós temos conhecimento, as pessoas estão à deriva. Imagine quem não tem nada desse conhecimento, entendeu? Que tem, na verdade, muitos, crenças limitantes sobre isso, julgamento e preconceitos. Por isso que a gente está democratizando o conteúdo e trazendo aqui. Ah, eu não tenho dinheiro para vir para o psicólogo. Ok. Tenho certeza que se você participar das lives, né, consumir até outros conteúdos e tal, entrar no grupo do Telegram, mais para frente você terá recursos para ir começando. E quando de fato um dia você for chegar no processo terapêutico, você já talhou muito tempo o caminho. Porque muitas coisas do processo terapêutico, às vezes, a gente tem que ensinar, educar, psicoeducar antes de intervir, porque necessita de um conhecimento básico. Ou seja, tem como você já ensinar a pessoa, a criança, já ir lendo um texto corrido? Não. Antes ela precisa saber o fonema, o som da palavra, como se junta, o que é sílaba e tal, e assim vai. É preciso de conhecimentos básicos que você tem que ensinar para que de fato ela possa falar e escrever sozinho. Na terapia ocorre a mesma coisa. E muitas das coisas que a gente trabalha em terapia, ou seja, conhecimento pago, a gente traz aqui gratuitamente nesses formatos digitais. É isso, Aline. Se o pessoal não tiver mais perguntas, eu acho que já está no caminho da gente ir se encerrando já. Sim, acho que é isso. A gente conseguiu passar nosso recado. E obrigada por vocês que participaram. Marina, né? Acho que é. Obrigada por quem ficou com a gente até aqui. Rony Pablo, Rony Passos, Nath, que eu acho que é a Suzana. A Marina, né? É Suzana, desculpa. Suzana. É a Suzana. Marina entrou agora. Isso. Obrigada. Foi muito importante ter vocês aqui com a gente, acompanhando. Vocês estimulam a gente a querer fazer isso mais vezes. E aí, deixando o recado final, é o seguinte. Lá na minha bio tá o link para você entrar no grupo do Telegram, tá bom? Grupo Proficiente Company. Tá parado o grupo ainda, tá só o link lá para as lives, tá bom? Temos planos futuro, mas a gente começou. O feito é melhor do que o perfeito.
tá? Então, para você ter acesso a essa live, não peguei desde o início e tal, queria saber o que vocês estavam falando no início, entra lá no grupo que você vai ter acesso à live daqui a um tempo. E eu deixei o vídeo, que eu já postei já no feed do convite, marca pessoas lá, compartilha aquele vídeo que eu fiz, está aqui no meu feed, na minha conta do Instagram, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, que você também possa ser lembrado quando a live começar. Tá bom? Então é isso. Ok? É isso. Então, boa noite. A Aline vai encerrar a live, e vou postar salvar rapidinho para baixar ela, e daqui a pouco já só lá no grupo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite. Até.